1 Coríntios 7, a partir do verso 1. Nós temos exposto a carta de Coríntios, falamos no domingo passado sobre o capítulo 6, hoje capítulo 7, domingo que vem capítulo 8. Simples, né? Já sabe até o que o pastor vai pregar. Vamos lá, 1 Coríntios 7. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isso vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que eu também vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém, agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Só até aí. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, aplica esta palavra ao nosso coração pela obra do Teu Santo Espírito. Que seja Ele o ministrador sobre nossas vidas nesse momento, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Na sexta-feira agora, o jornal o Globo trouxe uma entrevista de Michael Quinn Patton. Ele é especialista em avaliação, ele tem doutorado em sociologia e a área dele é a avaliação de lugares, empresas, pessoas e assim por diante. E o repórter Leonardo Lichotti perguntou para ele o seguinte: o que é qualidade? Foram várias perguntas, mas essa me chamou a atenção. O que é qualidade? Então o Michael respondeu o seguinte: qualidade é entender que julgar qualidade tem diferentes significados. Julgar a qualidade é uma das nossas questões clássicas mais profundas. As pessoas querem pôr um número em tudo, mas há conceitos que não permitem. Você precisa de história, da descrição completa, de envolvimento. Devemos permitir que a qualidade seja uma questão de diálogo. Eu achei muito interessante uma frase aqui, que se destaca num primeiro momento, depois outra, mas nesse primeiro momento a frase que me chamou a atenção foi:
não há como avaliar a qualidade dos relacionamentos numericamente. Quando você pensa em avaliar um relacionamento numericamente, você cai num grande equívoco. Qual é o equívoco? Não tem como julgar um relacionamento, por exemplo, conjugal, através de números. A esposa está jantando com o marido num restaurante, aí olha para o marido e diz assim: você me ama menos que aquele rapaz ali ama a sua esposa. O marido diz: mas por quê? Porque eu não sei se os maridos aqui concordam, mas de repente você está jantando, vem umas perguntas do nada, né? A gente é sempre pego de surpresa. As mulheres têm uma capacidade criativa que é um negócio impressionante. Faz uma pergunta que não tem nada a ver. Ou então muda do assunto. Não sei se os homens sofrem disso, mas elas mudam de assunto sem avisar. Você já viu? Muda sem aviso prévio. Está falando aqui, aí você está respondendo desse e já está em outro. Então tomem cuidado. O curso de pós-graduação sobre esse diálogo nós vamos dar em breve. Estamos importando alguém que possa dar o curso. Ainda não achamos, nós vamos orar por isso. Mas é interessante, a mulher vira e fala assim: você me ama menos que aquele homem ama aquela mulher. Por quê? Porque ela recebeu 12 beijos do seu marido durante o jantar e você só me deu 11. Já pensou julgar um relacionamento por números? Quantas vezes você telefonou? Quantas vezes você disse eu te amo? Quantas vezes você se importou comigo? Quantas vezes você perguntou se eu estava bonito? Quantas vezes você disse que eu cortei o cabelo e ficou bonito? Quantas vezes? Imagina, quantificar isso seria impossível. Impossível. Porque Deus não nos chamou para julgar relacionamentos numericamente. A Bíblia diz isso e o especialista em avaliação diz isso numa entrevista. Então os relacionamentos não são e não devem ser pautados em números. Amém? Esse amém foi fraco. Porque alguém pensou na conta bancária. Nem nisso. Nem nisso. Okay? Nem nesse número. Então, Paulo está respondendo aqui a uma série de questões, não apenas sobre o casamento, mas sobre família. Então, não imagine que o texto vai falar sobre marido e mulher, porque o texto não se resume a isso. E essa não será a nossa proposta. O texto é amplo, fala sobre relacionamentos na família. Tanto é que a partir do verso 25 em diante, ele fala sobre os filhos. E como deve ser o relacionamento dos pais com os filhos. Então, o foco do capítulo 7 são questões familiares que haviam surgido, problemas dentro da família, e o apóstolo Paulo para responder a esses questionamentos sobre a família. Família como um todo. A relação marido-mulher, a relação com os filhos, a relação com primos, com tios, com amigos, familiares muito chegados. O texto vai dizer sobre isso. E vai pautar como deve ser o nosso relacionamento nessa direção. Dá uma olhada no versículo 1 e deixa a sua Bíblia aí aberta para você entender. Paulo vai dizer que a motivação dele no capítulo 7 é responder a questões que foram levantadas. Olha o que ele diz no versículo 1. Quanto ao que me escrevestes. Então Paulo agora começa a responder as perguntas que foram enviadas para ele por carta. E tem várias perguntas nesse capítulo 7, várias perguntas. E ele vai respondendo uma a uma. Então nós precisamos entender que essa é a intenção do autor, responder perguntas sobre família. E eu creio que aprove a Deus manter esse texto, porque as famílias precisam de respostas. E Deus quer trazer as respostas aos relacionamentos familiares. Não apenas marido e mulher. A primeira coisa que nós vamos perceber aqui nesse texto, dá uma olhada no verso 1, 2, 8 e 9. O que é que o verso 1, 2, 8 e 9 nos diz? O apóstolo Paulo vai defender uma tese, que uma família cristã equilibrada, ela sabe que a vida em família é mais difícil que a vida de um solteiro. Isso é um fato bíblico. Então, a vida cristã, da família cristã, ela reconhece que não é fácil viver em família. Não é fácil. E eu não quero aqui desmotivar ninguém ao casamento. Calma aí que não acabei o sermão. Mas o que é importante é perceber a honestidade da Bíblia. A Bíblia não vai tapar o sol com a peneira. A Bíblia diz assim: é mais complicado em algumas áreas, em alguns momentos da vida, você ser casado do que ser solteiro. Assim como a Bíblia vai dizer que em outros momentos é muito melhor ser casado do que ser solteiro. O que a Bíblia quer nos ensinar? Que existe equilíbrio. Em alguns momentos, diz o apóstolo Paulo, é difícil ser casado porque você tem a sua agenda limitada. É o que ele diz no verso 8 e 9. Ele é viúvo. E ele diz, se alguém
quer ter mobilidade para ir e vir, é melhor ser solteiro ou viúvo. Porque ele vai ter mais mobilidade para ir e vir. Aquele que vive assim, ele é dono do seu horário. O solteiro pode dormir a hora que quiser, acordar a hora que quiser, pode ir aonde quer, dar desculpa mais esfarrapada que quiser, né? Solteiro, ele não é arrastado para os lugares que ele não quer ir, a não ser que seja por compromisso profissional, né? Então, esse aspecto, o apóstolo Paulo diz, é muito mais fácil, e é mesmo, ponto final. Ou não é? É. Só que a Bíblia tem um outro lado. A Bíblia vai dizer que é melhor serem dois do que um só, que o cordão de 3 dobras não se quebra. A Bíblia vai dizer que a melhor coisa que tem no relacionamento entre o marido e a mulher é a intimidade do casal. E é isso que ele diz aqui no versículo 2. Que alguns não conseguem viver a sua vida solteiro porque eles têm uma necessidade biológica de relacionamento. Ele diz, então é melhor que se case do que viver abrasado. Então nós percebemos que a Bíblia, ela traz equilíbrio para a nossa análise. Ela deseja que o indivíduo entenda que não existe algo que é o padrão. A Bíblia não diz assim, o padrão de um cristão é solteiro. A Bíblia também não diz que o padrão para o cristão é casado. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Mas ela estabelece que existem dificuldades na vida de solteiro, existem dificuldades na vida de casado. Eu me lembro, quando eu ainda era solteiro, né, um dia eu estava andando e eu estava sozinho no meu apartamento e eu chutei a beirada da cama. E eu quebrei o dedinho. Sabe aquele dedinho que você nem lembra que tem? Só quando quebra, machuca, que você lembra que tem? E eu quebrei. E como foi dolorida aquela experiência de sozinho sofrer esse grande trauma existencial. Agora casado é tão gostoso. Qualquer coisinha que acontece, tem alguém que cuida, faz chamego. É verdade, não é? Fala, podem fazer. Conta a sua experiência, meu irmão. Né? É bom ter alguém que ama, cuida, ampara. Não apenas na relação marido e mulher, mas pai, mãe, filho, pessoas muito chegadas da família. É tão gostoso esse relacionamento que a Bíblia estabelece para nós, dizendo, muitas vezes não será fácil viver em família, seja, não apenas a relação marido e mulher, muitas vezes não será fácil viver em família. Às vezes os filhos vão encher a nossa paciência um pouco, às vezes nós vamos encher um pouco a paciência dos filhos. Não é fácil. A Bíblia nunca vai tapar o sol com a peneira, mas família é bênção, porque andar sozinho é muito ruim. Então ela começa a mostrar para nós que nós temos que abrir o nosso leque quando falamos da família. Versículo 3 e 4. A família, ela tem que se entregar no relacionamento. Olha o que diz o versículo 3 e 4. Eu particularmente acho que muitos aqui gostariam que o versículo 4, por exemplo, fosse partido. Os homens diriam assim, eu acho que melhor seria a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. Estava bom, não precisava falar mais nada. As mulheres iriam dizer, não, muito melhor é o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. Melhor se fosse só isso. Mas a Bíblia vai dizer que um pertence ao outro. E que família equilibrada é aquela que decide se entregar por completo no relacionamento. Quando nós temos relacionamentos familiares saudáveis, nós nos entregamos uns aos outros. Os filhos aos pais, os pais aos filhos, o marido à esposa, o irmão à irmã, dependendo do grau de intimidade, sobrinhos e tios. Um se entrega ao outro, não nessa questão sexual, obviamente. A Bíblia não vai propor isso. Mas no tempo, no cuidado, no amparo, na educação. A Bíblia diz que esse compartilhar de entrega é maravilhoso. Quando você tem pessoas que te ajudam na jornada, na caminhada. E isso implica em entrega de tempo. Eu me dedico ao outro. O peso de responsabilidade é igual no texto, assim como a entrega é igual. Não há desigualdade de entrega ou peso de responsabilidade no texto. Um não se entrega mais que o outro. Quando alguém diz assim, eu me dou mais num casamento do que o outro se dá a mim, existe desequilíbrio. O desequilíbrio não é saudável.
Então é preciso equilibrar. Equilibrar no diálogo, equilibrar na atenção, no carinho, nos passeios. Volto a afirmar, não apenas na relação marido e mulher. Ok? Os irmãos estão comigo? Estou ampliando o espectro. É a relação de família como um todo. Vamos adiante, versículo 5. A família saudável, ela não se relaciona com falsidade. Ele parte do princípio mais íntimo aqui no versículo 5, que é a relação entre marido e esposa, uma relação íntima, e vai dizer que mesmo nesse aspecto mais íntimo, em alguns momentos é necessário ter tempo um para o outro. E um dar o tempo ao outro. É preciso respeitar. Não podemos partir para uma falsidade de relacionamento, mesmo que seja na intimidade do casal. Ou em qualquer outra área do relacionamento familiar. Alguns momentos nós temos que dizer, espera aí, vamos parar o rumo dessa conversa, porque senão nós vamos desgastar o nosso relacionamento. Em alguns momentos nós temos que parar, repensar, orar, dedicar um tempo à oração para depois retomar o assunto. Seja entre marido e esposa, seja entre pais e filhos, seja entre irmãos, seja entre familiares próximos. Em algum momento nós precisamos fazer o que o versículo 5 diz. Se existe desgaste, se dedique à oração por um tempo e depois retome o diálogo. Retome a intimidade, seja que nível for. Cada um dentro do seu papel. Muitos relacionamentos se desgastam na família porque as pessoas não perceberam quão irritadas estavam no momento de uma discussão. Seria muito melhor ter parado. Vamos orar sobre isso, amanhã a gente volta a conversar. Seria muito melhor. E eu quero dizer uma coisa, o texto diz que existe um espaço de tempo. Existe um espaço de tempo para essa parada. O espaço de tempo tem que ser o espaço em que não haja permissão para que Satanás, olha o que diz o versículo 5, venha tentar a cada um por causa da incontinência. Às vezes, nós paramos um diálogo e ao parar esse diálogo, nós permitimos que outra pessoa venha ocupar o espaço que era seu no diálogo. Então, muitos pais deixam de dialogar com seus filhos e o traficante da esquina vai ter tempo para dialogar com ele. E aquele grupinho mala lá da escola ou da universidade vai ter tempo para falar com ele. Às vezes nós não temos tempo para os nossos amigos e algum amigo mala vai lá destruir os relacionamentos, que não é amigo coisa nenhuma. A Bíblia diz isso em Provérbios, que a palavra da pessoa sarcástica no seu raciocínio destrói as melhores amizades. A Bíblia vai dizer que o marido tem que cuidar da esposa, a esposa tem que cuidar do marido até na sua intimidade, porque senão alguém vai tentar ocupar esse espaço também. Por isso é necessário cuidar. Eu vou dizer uma frase que eu não deveria dizer, mas um pregador num lugar, um palestrante num certo lugar uma vez disse: atenção, esposas e maridos, não façam do sexo uma arma, a vítima pode ser você. Essa é uma relação muito interessante no casamento e também nos relacionamentos. Tem gente que diz, não vou ligar para o meu sobrinho não vou ligar para a minha sobrinha hoje não vou ligar essa semana não vou ligar semana que vem. De repente, seu relacionamento acabou, você não sabe por quê. Sua intimidade foi embora, você não sabe por quê. Aí você se vê só e não sabe por quê. Por causa da incontinência. Não apenas física entre o casal, mas de relacionamentos. Por isso, uma família equilibrada fica atenta aos seus diálogos, à qualidade dos seus diálogos, da sua intimidade e à frequência deles. E num momento de irritabilidade, dá um tempo. Lá em Goiás a gente diz assim, vamos parar o rumo dessa prosa, né? Ou vamos mudar o rumo dessa prosa, né? Para aí. E vamos orar, e amanhã a gente conversa, ou depois da manhã a gente conversa. Se bem que em alguns momentos você vai encontrar gente que não quer nem depois de amanhã, nem daqui a um mês, nem depois de 2 meses, porque o coração está tão duro que não vai para lado nenhum. Nesse caso, você ora, entrega na mão do Senhor e segue o barco. Versículo 10 e 11. Uma família cristã opta pela unidade. Diz o verso 10 e 11. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido.
Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Qual é o problema aqui? O problema aqui é contextual, a gente precisa entendê-lo. A igreja de Corinto, os irmãos já ouviram isso, mas eu vou repetir. Vivia na cidade de Corinto. Corinto tinha como o grande aspecto espiritual e cultural os templos das deusas da fertilidade, onde as sacerdotisas eram prostitutas, e a espiritualidade se dava dentro desse relacionamento promíscuo. Então, quanto mais promíscuo a pessoa fosse, mais espiritual ela era no conceito da cultura corintiana, da igreja de Corinto, que não tem nada a ver com Itaquerão, né? Ok? Essa era a realidade. Então, quando se queria agredir alguém, era só chamar ele de alguém corintianizado, naquela época, né? Essa era a realidade da igreja de Corinto. Ora, imagine você, agora vamos lá, marido e mulher, ambos frequentam esse templo de orgias, não tem outra palavra, é essa mesmo. Aí a mulher se converte, mas o marido quer ficar ainda servindo aquele Deus. E aí, pergunta, me separa ou não? Ou o contrário. Ou o contrário. Por isso que o texto vai dizer que mesmo nesse caso se deve optar pela unidade. E é duro isso. Mas ele diz, o caminho é da unidade. Em alguns momentos nós somos chamados por Deus para grandes obras, grandes missões, essa é uma delas. Mas o texto não exige que ninguém vá viver dessa forma o tempo todo. Pelo contrário, versículo 15, dá uma olhada aí. Ele abre a possibilidade de que haja divórcio. E aqui nós não estamos incentivando ninguém a divórcio, mas também não estamos tapando uma possibilidade da Escritura, porque a Bíblia diz que é possível um caso de divórcio. Então é preciso entender o espectro todo da Escritura. Quando isso é possível? Quando acabou o amor do relacionamento e alguém já está vivendo em adultério com outro, seja físico ou de coração. E aí o texto vai dizer que uma pessoa assim, até o versículo 15 fala, você está relacionando com uma pessoa que não acredita nos princípios do Senhor. E se ele quer se apartar, diz o versículo 15, que se aparte. E nesse caso você está livre para constituir uma nova família e viver assim. Por isso que a igreja presbiteriana casa pessoas que já foram casadas, divorciaram e agora estão construindo uma nova família. Louvado seja Deus, segue em frente, é o barco que toca e ponto final. Ninguém aqui vai dizer o que a Bíblia não diz, né? E também para criar vamos dizer assim, um legalismo puritano que desagrada ao próprio Senhor e que seria um peso nos ombros de muitos irmãos. Eu já atendi casos no meu gabinete, pessoas de igreja e pessoas que nem eram da igreja, muitas vezes. A gente faz isso de segunda a sexta, os pastores atendem e aconselham pessoas de segunda a sexta. Tem gente que acha que o pastor só trabalha no domingo, né? Aí fora, estou falando, né? Gente que não frequenta a igreja, mas a gente trabalha também de segunda a sexta, né? E atendendo, e é interessante. Eu me lembro uma vez, eu atendi uma senhora, muitos anos atrás, mais de 15 anos atrás, atendi uma senhora em que o marido mantinha ela presa do lado de fora de casa, porque ele trazia prostitutas para dentro da sua casa. E ela dizia, pastor, eu estou querendo me separar. E dentro de mim era, né? Mas eu não podia falar para ela assim, você pode fazer isso. Ela me decidi, e eu falei, muito bem. Porque realmente aquele casamento já não existia. Já não existia. E ela veio me perguntar, eu posso, isso é um princípio bíblico? Pode. Então a palavra do Senhor estabelece normas de entrega e de unidade. Mas a unidade, ela tem um limite. O Senhor Jesus estabeleceu limites até na espiritualidade. O apóstolo Paulo, na mesma carta aqui em 1 Coríntios, diz que existem pessoas em que você deve simplesmente dispensar o relacionamento com elas. Estou falando marido e mulher não, relacionamento mesmo. E entregar essas pessoas para que Satanás cuide delas. Você não quer nenhum relacionamento com Deus e ainda vai contra a obra do Senhor, Satanás que cuide de você. Ponto final. O Senhor Jesus várias vezes nos ensinou a não viver a hipocrisia dos relacionamentos.
estabelecendo até limites para eles. 1 João capítulo 5 diz que tem gente que ele fala, tem pessoas que se recusam tanto a uma vida com Deus, são tão perdidas, que por esses eu digo que você não precisa nem orar. 1 João capítulo 5, vai lá e ora. Jesus falou em Mateus capítulo 12, que quem peca contra o Espírito Santo, blasfemou contra, esquece. Então a unidade, ela tem princípios. Onde a gente quer chegar? Nos princípios que a Bíblia estabelece para que haja unidade. E eles são estabelecidos aqui de maneira muito clara. Nós precisamos viver essa espiritualidade verdadeira, não constrangedora. Não constrangedora. Olha o que diz o versículo 16. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a sua mulher? O que é a espiritualidade constrangedora? Um aspecto dela é quando alguém se torna juiz de outro. A Bíblia diz assim, você não pode ser o juiz de outro. Pedro vai dizer que existem mulheres que ganharam seus maridos para Cristo sem palavra alguma, só com o seu exemplo. Só com o seu exemplo. Por quê? Porque elas santificaram o seu relacionamento. Olha o que diz do versículo 12 ao versículo 14. Uma família equilibrada santifica o outro. Santifica o outro. Daqui a pouco eu vou fechar as portas. Eu estou abrindo um monte de porta para você, né? Daqui a pouco eu vou fechar. Olha o versículo 12 a 14. Se você é mulher crente, está casada com um homem não crente, ou se você é um homem crente casado com mulher não crente, não se preocupe a ponto de fazer disso o objeto da separação. Porque a mulher crente casada com descrente santifica ele, e o marido crente casado com a mulher descrente santifica ele. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. É o que diz o versículo 12 ao 14. O texto está dizendo o seguinte, que quando você tem na sua família alguém que serve ao Senhor, a sua família começa a receber da graça de Deus, uma comunicação especial da graça de Deus, que o seu exemplo, o seu testemunho, santifica a sua casa, mesmo quando você acha que isso não está acontecendo. Portanto, nós não temos a responsabilidade de julgar a ninguém, graças a Deus por isso, mas simplesmente de sermos um exemplo tal de testemunho cristão, que as pessoas ao nosso redor possam desejar no futuro viver essa mesma paz, alegria, sobriedade que o cristão vive. Equilíbrio. As pessoas devem olhar para você dentro da sua família e desejar a Cristo pelo seu exemplo. Falar assim, eu também quero ser um cristão, porque eu olho para você, a gente está enfrentando um momento difícil na família, você está em paz, você está em alegria. A gente está enfrentando um monte de dúvidas no Brasil, você está em paz, você tem alegria. A gente está enfrentando dúvidas quanto ao que vamos fazer, você continua em paz. Eu quero viver isso aí. Como é que você consegue ser assim? Quantas vezes vocês já devem ter ouvido essa pergunta? Quantas vezes vocês já ouviram essa pergunta? De alguém dizendo para você, eu queria viver essa paz que você vive, queria ter essa alegria que você tem, E aí é o momento de você, colocou a bola na marca do pênalti, não faz igual o Bádio, mas faça o gol. Não chuta para fora a bola, não. Colocou lá, você diz, sabe por quê? É porque Cristo habita no meu coração, pela fé. Não precisa pregar, não. Só fala isso. E você vai ver que benção. Aí, as crianças, tudo pentecostal lá em cima. Última coisa, versículo 17 ao 24, vai dizer que se nós queremos equilíbrio na nossa vida familiar, nós temos que entender o nosso chamado. E do versículo 17 ao 24 ele vai dizer, tem gente que foi chamado para ser solteiro. E vive bem como solteiro. Tem gente que foi chamado para viver casado, sem filho. Amém por isso. Tem gente que foi chamado para viver casado com filho. Amém por isso. Então existem chamados diferentes. E a gente tem que entender o chamado diferente, aceitar o chamado de Deus para as nossas vidas. Tem gente que foi chamado para ser servo, tem gente que foi chamado para ser senhor. Tem gente que foi chamado para fazer grandes obras, tem gente que foi chamado para fazer coisas menores. Mas nós temos que entender o nosso chamado, nos alegrar com o nosso chamado e viver o nosso chamado louvando ao Senhor na unidade, na paz, entendendo o tempo, o momento, sendo honesto. Existem momentos que é mais difícil assim, existem momentos que é melhor viver dessa forma, mas com tranquilidade, sem estresse, sem desejar viver uma vida da qual nós não fomos chamados. A pior coisa que tem é, o que diria Wittgenstein, né? Já estou lá, viajei agora aqui na minha cabeça, é a existência inautêntica. A filosofia alemã vai trabalhar muito com isso. Existência inautêntica. É alguém querer viver aquilo
para o qual não foi chamado para viver. Então, olhe o seu chamado, diz o texto, e se encontre nele. Bom, o que a gente leva para casa? Vamos voltar à entrevista do Michael. Nós não fomos chamados para estabelecer números nos nossos relacionamentos. Não é assim que nós vamos ver a qualidade dos nossos relacionamentos. Nós fomos chamados para viver um relacionamento olhando para o modelo perfeito de relacionamento. E a pergunta é: qual é o modelo perfeito de relacionamento? Jesus. Jesus. Porque Jesus sabia o quanto era difícil viver a vida cristã, sendo casado, solteiro, viúvo, o divorciado. Jesus sabe. Jesus sabe. Jesus sabe o tanto que a sua vida é difícil. Jesus sabe o tanto que a minha vida é difícil. Ninguém mais sabe melhor do que Ele. Ele sabe. Então Jesus compreende os nossos pensamentos mais íntimos, mais profundos. Ele sabe. Segunda coisa, Jesus decidiu se entregar. Quando ele diz que nós devemos nos entregar nos nossos relacionamentos, nós temos que olhar para o modelo que é Cristo. Ele se entregou. Ele se entregou por nós a ponto de morrer na cruz. E ele disse que relacionamento familiar é também amor de entrega, de compromisso, de sacrifício. Não imagine que o relacionamento entre a família não exige sacrifício, porque exige. Mas é um sacrifício amoroso. E por isso, Jesus se entregou por ele. Porque no relacionamento amoroso não existe falsidade. No relacionamento amoroso, nós optamos pela unidade. E Jesus Cristo foi exemplo de unidade. Jesus Cristo foi exemplo de verdade. Ele nunca disse que nós viveríamos um cristianismo sem enfermidades, sem dificuldades, sem crises nos relacionamentos, sem questionar nosso chamado e vocação. Ele nunca disse isso, muito pelo contrário. Ele disse: vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Porque vocês vão passar por ela. Ninguém vai ficar atolado em aflição, não. Nós vamos vencer. Por isso que Jesus é tão maravilhoso. Porque Ele nos chama à santificação. E ao andar olhando para Jesus como modelo, nós somos santificados. Por isso que Ele é o noivo e a igreja é a noiva. Ele nos santifica. Ele nos purifica. E aí, nós vivemos essa espiritualidade verdadeira, porque nós entendemos o nosso chamado. Não julgue seus relacionamentos por números. Em nome de Jesus. Deixa o amor de Cristo invadir o seu coração e amarra os laços do amor com seus pais, irmãos, filhos, tios, primos, netos. Tem gente que já tem bisneto aqui, né? E por aí vai. Amarre tudo com amor. Perdão, unidade, e você vai ver os frutos maravilhosos de Cristo na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós precisamos de Ti. Entendemos, ó Deus, que o desafio de viver em família, em seus diversos níveis de relacionamento, não são desafios simples, mas ao mesmo tempo amorosos e graciosos. É muito ruim, Senhor. É muito ruim construir uma agenda sem Cristo. Por isso nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos trouxe para esta família chamada família da fé, onde nós nos reunimos aqui, somos costurados nos laços do amor, da fé, do perdão, da unidade, do chamado. E chamamos uns aos outros de irmãos e irmãs. Obrigado, Senhor, porque a nossa família se estende, amplia a cada dia. Que o Senhor sempre nos conduza na paz de Cristo que excede todo entendimento, para que a alegria dos nossos relacionamentos seja sempre um exemplo, para que outros também desejem viver assim. Oramos em nome de Jesus Cristo.